Essa é a segunda parte da videoaula sobre análise de sistema no domínio das transformadas. Só ficou faltando da última videoaula um exemplo sobre como gerar essa resposta em frequência. Então vamos lá para o Python para tentar gerar esse gráfico aqui. Para isso a gente vai precisar escrever uma função. A gente vai escrever essa função aqui que chama-se fracz, seria a resposta em frequência para sinais ou sistemas, melhor dizendo, no tempo discreto, né? Então existe uma função dessa na biblioteca Signal, aquela biblioteca lá que está dentro do SciPy, mas a gente vai escrever a nossa própria função fracz dentro da nossa biblioteca de PDS. Então como que funciona? Basicamente é a DTFT de um sistema descrito pelos coeficientes B e A, que são os coeficientes que aparecem nos polinômios da função de transferência e também da equação à diferença. Então a gente precisa avaliar isso para um certo número de frequências. Como a DTFT é contínua, então a gente tem que escolher um número de amostras. Aqui foi escolhido aqui um 512, estamos colocando essa variável k. Poderia ser também um número maior ou menor. Vamos criar então um vetor aqui com essas frequências, começando em menos π, que é a menor frequência, indo até mais π, que é a maior frequência. Pegamos aqui o tamanho então de B e A, chamamos aqui de M, que é o número de justamente a ordem do polinômio do numerador, e A é a ordem do polinômio do denominador. Iniciamos aqui o vetor H para conter aí os valores da resposta em frequência. E aí vamos varrendo então para as K frequências, né? Calculando então o numerador, que seria o vetor B, vezes então essa exponencial, seria o E, cada termo, né? Cada termo é o E na elevado a menos J ômega N. E aqui é sendo calculado então todos os elementos do numerador de uma vez só. A gente eleva então a esse vetor aqui que começa em 1 e acaba em M, e aí multiplica ponto a ponto aqui pelo vetor B, soma todo mundo, a gente tem então um numerador para essa frequência, mesma coisa para o denominador. Geramos aqui um vetor aqui de 0 até N, e aí elevamos, então fazemos exponencial de menos J ômega N, isso é feito então de ponto a ponto, né, essa multiplicação pelo vetor A, soma todo mundo, divide, então a gente tem a nossa resposta em frequência. Então voltando aqui para plotar essa resposta em frequência, a gente vai fazer um gráfico que vai ter a amplitude, ou a magnitude e a fase. Então, para isso, a gente meio que inicializa aqui esse plot. Depois, num eixo, né, que é chamado de AX1, a gente vai plotar a magnitude, que é o valor absoluto de H. Aqui é só uma questão de colocar as cores e o valor do eixo, né, a cor no eixo certo. Aí a gente cria, então, um outro eixo, assim, um outro conjunto de eixos, que é chamado aqui de twin, porque daí ele vai ficar do lado direito a marcação do y. Plotamos nesse outro eixo, então, a fase, né, que é essa função angle, já que o h é um vetor de números complexos da resposta em frequência. E, finalmente, então plotamos e ligamos aqui diminuímos o layout para ele ficar justo, né, e ligamos aqui o grid, né. E aqui é só para avaliar, então, a função, a resposta em frequência na frequência específica aqui, que é o ponto 1π, né? Que seria, caso tivesse uma senoide entrando no sistema com ponto 1π, como que a amplitude seria modificada e como que a fase seria modificada. Então, rodando aqui esse código, então a gente obtém o gráfico, é o mesmo gráfico dos slides, e para os valores aqui, então a gente tem o 0,58, que é como a amplitude está sendo modificada, e menos 0,255, e aí é π, porque foi dividido aqui por π, que é como então a fase está sendo modificada, como a gente mostrou aqui, né? Então, sobre o projeto de filtros por alocação de polos e zeros, a gente já tinha visto que a magnitude da resposta em frequência é escrita dessa maneira e que os zeros, então, são responsáveis por atenuar a resposta em frequência nas frequências onde a gente aloca esses zeros, né? Os zeros são números complexos, então eles têm uma magnitude e um ângulo, e o ângulo corresponde, então, à frequência que ele vai influenciar mais, né? Mesma coisa para os polos, quando a gente quer então eliminar uma certa componente de frequência, a gente aloca então um zero com um ângulo de ômega zero. A gente quer eliminar a componente de frequência com frequência ômega zero, a gente aloca um zero então com um ângulo ômega zero sobre o círculo unitário, porque daí aqui a gente vê no numerador que essa distância do zero para o local da frequência vai ser zero, então nesse produtório a influência desse zero é colocar um zero, na verdade, fazer com que a função de transferência seja zero para aquela frequência, então a frequência vai ser eliminada quando esse sistema for usado. Para simplificar uma componente de frequência, em ômega igual a ômega zero, aloca-se um polo com um ômega zero e perto daquela posição do ciclo unitário,
porém dentro do círculo unitário por causa da estabilidade, né? A amplificação será inversamente proporcional à distância, então quanto mais perto o polo tiver dessa frequência, menor vai ser esse termo. Como ele é um produtório, ele vai fazer então que o resultante aqui seja um valor muito pequeno e vai então amplificar essa frequência quando for usado então num sistema. Polos e zeros complexos devem aparecer em pares complexos conjugados, a gente já viu, porque assim a gente garante simetrias na frequência e garante que então os sinal real, passando por esse sistema, vai ter uma saída como sinal real também. E, finalmente, polos e zeros na origem não influenciam a magnitude, pois a distância do círculo unitário é sempre 1 para qualquer ângulo. Então, é como se eles tivessem uma influência igual em todas as frequências. Isso, para fins de modificar a resposta de frequência para algumas frequências, é nulo, né? Um exemplo de filtro inspirado nessa ideia de alocação de polos e zeros é o filtro Notch. Então, para que serve o filtro Notch? Esse Notch aqui vem de entalhe, então a gente já vai ver por que esse nome de filtro de entalhe, né? Esse filtro, então, é usado para projetar apenas uma frequência bem específica. Por exemplo, é muito comum a gente ter o ruído de 60 Hz da rede, e algum sinal a gente quer, às vezes, eliminar exatamente esses 60 Hz do sinal. A gente pode, então, nesse caso, usar um filtro Notch. Então, qual que é a ideia? A gente acabou de ver, pela nossa análise da resposta em frequência, da magnitude da resposta em frequência, pelo menos, que para eliminar uma certa frequência, a gente aloca um zero em cima, então, do círculo unitário com o ângulo ômega zero. A gente precisa de 2 zeros, porque o sistema tem que manter a simetria em frequência. Então, fazendo então a transformada Z, seria a transformada Z como então o produtório, né, de 1 menos o zero vezes n menos 1, 1 menos o zero vezes n menos 1, expandindo então esse produtório, que aqui aparecia como produtório, mas agora ele só tem 2 termos, porque só tem 2 zeros. Então a gente tem essa resposta em frequência. Então a gente tem que inserir então um ganho B0 para garantir então que o valor máximo da resposta em frequência seja igual a 1. Né? Então, a princípio a gente teria essa função de transferência. O problema é que quando a gente vai implementar uma função de transferência dessa, a gente percebe que esse zero, ele zera exatamente a frequência que a gente está querendo manter, mas ele também atenua as frequências vizinhas. Né? É como se ele então puxasse aqui estamos imaginando aqui um tecido, aqui, né, uma colcha, e aí esse zero puxa então para baixo essa colcha. A resposta em frequência a gente caminha por cima aqui desse gráfico exatamente para Z com um valor absoluto igual a 1. Então a gente também observa aqui esse desenho, essa ilustração que a gente já viu no passado, que o zero também vai influenciar as frequências vizinhas, frequências que a gente não queria atenuar, mas vão acabar sendo atenuadas. Né? E aí a pergunta é como então diminuir a banda. Esse fato do zero estar influenciando as frequências vizinhas, a gente diz que a banda do filtro é larga. Então a gente gostaria de diminuir a banda, deixar o filtro mais seletivo, né? Influenciando menos então as frequências vizinhas. Então a saída para isso é alocar um polo bem perto desses zeros, e a ideia então é que o polo ele vai puxar a resposta em frequência para que as frequências vizinhas não sejam atenuadas. Né? Então é como se ele anulasse então, o efeito do zero para outras frequências que não a frequência que a gente está querendo eliminar, que é a frequência ômega zero. Então para a frequência ômega zero a gente já tem um zero ali, ele vai ser eliminado, mas para as frequências vizinhas é como se esse polo então atenuasse o efeito do zero. Então aqui está a função de transferência com então aqueles 2 produtórios, agora um produtório no numerador com justamente os zeros e um produtório no denominador com os polos. Né? A gente não sabe ainda, a gente sabe que esse R aqui vai ter que ser menor do que 1, porque o polo tem que estar dentro do círculo unitário, ele não pode estar em cima do círculo unitário, mas a gente ainda não sabe o ângulo, né, desses 2 polos que a gente vai acrescentar. Então aqui é só uma expansão desse produtório. E então para a gente determinar a localização, a gente gostaria então que o ganho para a frequência zero desse sistema fosse igual ao ganho para a frequência π desse sistema. Né? Então, fazendo aqui E na zero, a gente tem 1, então o H de 1, que aqui pode ser tanto a transformada DTFT quanto a transformada Z, as duas são equivalentes, só trocar o Z por E na J ômega. Então, a gente pode avaliar a transformada Z para H de 1, H de Z igual a 1 e H de Z igual a menos 1, a gente quer que esses dois sejam iguais, porque as frequências limites a gente quer que tenham o mesmo valor. Né? Então, fazendo aqui, então, igualando, né, esses 2 casos, aqui a gente pode multiplicar em x, e aí aparece aqui embaixo expandido essa multiplicação por x, dá uma expressão bem grande, mas trabalhando essa expressão, fatorando, eliminando os termos iguais, a gente tem então esse 8r cosseno de φ é o ângulo desse polo que a gente está procurando aonde alocar, e finalmente a gente tem essa expressão que cosseno de φ é 1 sobre 2r, 1 mais r ao quadrado, né, tudo dentro de parênteses, vezes o cosseno de ômega zero. Então agora a gente pode substituir agora esse cosseno de φ, que aparece nessa expressão, por essa expressão aqui embaixo, e a gente então achou quanto que tem que ser o valor então, de cosseno de φ. Né?
a gente tem mais um termo, então aqui é só substituindo, né, na expressão, a gente tem mais um termo para determinar, que é esse valor B0. Então esse valor B0 serve para que o valor máximo, né, do mesmo jeito que a gente já tinha analisado anteriormente, para que o valor máximo da resposta em frequência seja igual a 1. Então é um fator de normalização e a gente calcula desse jeito, voltando lá para a expressão de H de E na J0, né, a gente pegaria então essa expressão aqui, seria o inverso dela, né? Então a gente tem aqui uma expressão para o B0, né? E aqui finalmente então é um gráfico aqui mostrando a resposta em frequência, a magnitude da resposta em frequência do filtro NOT. A linha pontilhada é antes da gente ter bolado essa ideia de colocar os polos para atenuar o efeito dos zeros para as frequências vizinhas, e a linha cheia é então a resposta final, né? A gente vai para o Python fazer esse exemplo também. Então aqui então, para o filtro NOT, a gente vai escolher um valor de R. O R é um parâmetro de controle de quão seletivo vai ser o filtro, né? Então, o R tem que ser menor do que 1. Quanto mais perto de 1, mais perto do polo vai estar do circununitário, mais seletivo vai ficar o filtro. Quanto menor, mais longe, menos seletivo vai ficar o filtro. Por que a gente pode querer um filtro menos seletivo? O filtro muito seletivo ele pode ficar instável, né? Que o polo começa a se aproximar muito do filtro do circununitário, e aí isso pode conferir alguma instabilidade para o filtro. A gente tem que testar na prática para ver qual que é o valor que melhor funciona para cada caso. Frequência, para ficar o gráfico aqui igual a esse dos slides, a frequência que a gente quer eliminar é menos 2π sobre 5. Aqui então a gente determina o valor de B0, que é o fator de normalização, os coeficientes B, os coeficientes A. Então esses dois vetores de coeficientes estão igual aos vetores de coeficiente aqui do nosso filtro. O B0 multiplica todo mundo, né? E aí então a gente chama a nossa função FREC-Z, que a gente implementou na nossa biblioteca de PDS. Aqui seria o caso onde a gente não usa os polos para melhorar a banda do filtro, e esse H2 é o caso onde a gente usa os polos para melhorar a banda do filtro. E aí plota aqui, estamos normalizando aqui o eixo das abscissas com π, para facilitar a visualização, e aqui no caso do H1, que é um sistema que não tem os polos, então ele é forçado aqui uma normalização. Por caso que tem os polos, a gente não precisa normalizar, porque já foi calculado o B0. Então, executando esse código, a gente tem então esse gráfico aqui, alguns outros parâmetros aqui para ter linhas pontilhadas, e a cor das linhas aqui, esse C0 é a cor da linha, esses dois traços é para ter uma linha pontilhada, então no gráfico que não tem os polos para melhorar a banda do filtro. Aqui é um outro exemplo de projeto de filtro com alocação de polos e zeros. Aqui a ideia é a gente ter características que a gente quer escolher, ou frequências que a gente quer eliminar, ou ter uma certa amplitude, né? Então aqui foi escolhido, por exemplo, que nas frequências 0 e π a gente quer uma magnitude 0, e para as frequências mais ou menos π sobre 5 a gente quer magnitude 1. Então a solução de cara a gente já vê que a gente tem que alocar dois zeros em z igual a e na 0 e z igual a e na π, para garantir então essa magnitude 0 nessas frequências, né? E dois polos, então, em cima dessas posições, então para puxar o ganho para cima. O B aqui, nesse caso, já foi fixado em 0,5, porque senão a gente fica com grau de liberdade, né? Então, o objetivo desse exemplo aqui é determinar o valor do R para que essas condições aqui sejam satisfeitas. Então está aqui a expressão expandida aqui, só tendo que determinar então o valor de R, né? Aqui a gente está com a expressão da função de transferência, então aqui no domínio Z, e aqui a gente tem então a expressão da resposta em frequência. A gente precisa então, se a gente for calcular a magnitude analiticamente dessa resposta em frequência, fica essa expressão. Basicamente é pegar aqui o que seria a parte real ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado, raiz quadrada dessa soma, tanto para o numerador quanto para o denominador. Fica essa expressão aqui bastante grande. A gente precisa achar o R, para que então a magnitude de H de E na J π sobre 5 seja igual a 1. Então isso pode ser feito aí trabalhando analiticamente essa expressão, ou numericamente. Então aqui foi feito numericamente, determinado então o valor do R, e finalmente substituindo na expressão a função de transferência, né, que estava escrito dessa maneira aqui, só colocando o lugar do B0, ainda deixando indicado o R, a gente tem essa função de transferência. Vamos ver o exemplo no Python. Então esse exemplo no Python é parecido com o exemplo anterior, cria esses vetores B e A, né? Aqui foi feito mais aquela função anônima aqui, só para a gente conseguir enxergar se o valor para a frequência π sobre 5 de fato está retornando o que a gente desejava, né? E aí aqui seria para gerar a resposta de frequência para um certo vetor aqui de frequências, e a gente plota e imprime então aqui alguns valores aqui para a gente conferir a magnitude da resposta em frequência para algumas frequências. Aqui a frequência menos π sobre 5, frequência 0, frequência π sobre 5 e frequência π. A gente está substituindo nessa função anônima com o H de E na J ômega, né? A função anônima foi escrita aqui em Z, né? Então executando,
Então a gente obtém esse gráfico, dá para ver já que para essas frequências de π e 0 a gente já tem o valor de 0, e para as frequências então π sobre 5 e mais ou menos π sobre 5 a gente tem um valor de 1. Aqui é praticamente um zero, um valor muito pequeno. Então o que a gente observa? Essa solução aqui a partir de uma especificação de frequência, a gente tentar na mão, né? Então essa foi a especificação na frequência, a gente tentou na mão alocar polos e zeros para conseguir aquele filtro, é um processo tanto quanto complicado, né, de se fazer manualmente. Então na prática o que a gente vai ter? Na sequência a gente vai ver então métodos tanto de otimização ou uma espécie de um gabarito, né, onde a gente possa então alocar os polos e zeros para que a gente respeite então uma especificação de frequência, né, uma especificação de resposta em frequência. Então o último conceito aqui que a gente vai ver é o conceito de filtro inverso, né? Então, o que é o filtro inverso? É o filtro que vai inverter, né, o que um filtro fez. Né? Então, a gente diz que um sistema é inversível quando é possível determinar a entrada a partir da saída. Então, a gente tem uma saída, a gente está supondo que a gente conhece, obviamente, o filtro e a gente quer determinar a entrada. A gente está fazendo, então, um processo inverso. Né? Então, no filtro normal, a gente faz a convolução da entrada com a resposta do impulso. No filtro inverso, então, ele tem o x, que é a convolução da resposta do impulso do filtro inverso com a saída y. Substituindo essa expressão x na primeira, a gente tem então que a saída é a convolução da resposta do impulso do filtro inverso e da saída. Então, a gente vê que a convolução da resposta do impulso do filtro com a resposta do impulso do filtro inverso tem que dar o delta de Dirac. Né? E aí, fazendo a transformada a z, a gente obtém então que a função de transferência do filtro inverso é o inverso da função de transferência do filtro direto, vamos dizer assim. Né? Então, olha o que acontece aqui. Já que a gente está invertendo a função de transferência, os polos do filtro direto vão ser zeros do filtro inverso e os zeros do filtro direto vão ser os polos do filtro inverso. Para garantir a estabilidade do filtro inverso, que a gente precisa que os polos dele estejam dentro do círculo unitário, a gente precisa que os zeros do filtro direto estejam dentro do círculo unitário. Então, um sistema que tem polos e zeros dentro do círculo unitário, a gente chama de sistema de fase mínima. Então, um sistema que só tem polos dentro do círculo unitário é um sistema estável. Agora, se os polos e zeros estão dentro do círculo unitário, é chamado de fase mínima. É um tipo de sistema muito importante. É muito comum em controle a gente então buscar sistemas também de fase mínima. Eu quero dar só aqui uma justificativa do porquê o termo fase mínima. Então, a ideia é que a gente considera dois tipos de sistema. Tem esse sistema H1 e aqui embaixo tem um sistema H2 que foi obtido a partir do H1. Então vocês podem ver com mais calma como é que o sistema H2 é obtido a partir do sistema H1. Mas o importante notar é que o sistema H1 tem um zero em A, e se a gente considerar A menor do que a unidade, então o zero do sistema H1 está dentro do círculo unitário. E o sistema H2 tem um zero em 1 sobre A na menos 1. E se a gente considerar que então, o valor de A tinha um valor menor do que a unidade, a magnitude de A era menor do que a unidade, então esse sistema H2 vai ter um polo fora do círculo unitário. O sistema H2 foi obtido do sistema H1 trabalhando-se a magnitude da resposta em frequência. Então o sistema H1 e H2 eles têm a mesma magnitude da resposta em frequência, mas eles têm fase diferente. H1 tem zero dentro do círculo unitário, H2 tem zero fora do círculo unitário, mas os dois têm a mesma magnitude da resposta em frequência. Então, se a gente olhar a magnitude, aqui foi plotado no Python, a gente já vai lá para o código para ver, a gente tem exatamente as mesmas, é um gráfico que está em cima do outro, agora a fase dos dois é diferente. Então, o azul é o H1, é o sistema que tem então, o zero dentro do círculo unitário, e H2, é esse cara aqui, é o sistema que tem o zero fora do círculo unitário. Né? Então, o sistema que tem o zero dentro do círculo unitário, que é esse H1, tem uma fase menor, um atraso de fase das componentes de frequência menor do que o sistema H2, né? Então, o que a gente fala é que então H1 tem a fase mínima entre os sistemas com a mesma magnitude da resposta em frequência. Daí o nome, então, fase mínima. Então, esta segunda parte da aula acaba aqui. Até a próxima.